e Verstappen não cedendo posição pro Sérgio Pérez. Essa treta aí foi um pouco mais pesada. O Verstappen passa pelo Pérez no final da corrida, pois o Pérez estava num ritmo ridículo, com pneus médios em cima do carro. O carro já estava desequilibrado e com os pneus médios parecia ficar pior ainda. A Red Bull já tinha pedido pro Verstappen não tirar pontos do Pérez, ainda antes do Verstappen passar pelo Pérez. A equipe manda o rádio pro Verstappen pedindo isso, o Verstappen não responde e passa pelo Pérez. E o Verstappen passa pelo Pérez e abre distância. O Verstappen era mais rápido do que o Pérez, bem mais rápido do que o Pérez. Já no final da corrida, ali nas voltas finais, nas últimas 2 voltas, a equipe chama o Verstappen no rádio e pede pro Verstappen ceder a posição pro Pérez. E aí o Verstappen responde de que eles já tinham conversado sobre isso, que ele não iria ceder a posição, que a equipe já sabia o porquê ele não iria ceder a posição e que esse assunto estava encerrado. Fechando a corrida, o Horner chama o Pérez no rádio, pede desculpas pro Pérez e aí o Pérez solta os cachorros no Verstappen. Depois da corrida, a treta continuou. Pérez dizendo na entrevista que se o Verstappen tinha 2 títulos era por causa dele. Verstappen dizendo que não cedeu a posição e que já tinha avisado a equipe que não cederia por coisas que aconteceram no passado, que ele não abriu em público, mas diz que a equipe sabe o que é. Muito se fala que é referente ao acidente que o Pérez sofreu em Mônaco, no treino classificatório de Mônaco, já no final do treino, quando o Pérez tinha o melhor tempo do que o Verstappen e o Verstappen vinha fazendo uma volta para passar o Pérez, e aí o Pérez bate na entrada do túnel em Mônaco e acaba tirando a volta rápida do Verstappen. O Verstappen precisa tirar o pé, porque ele vinha atrás do Pérez. Rolam boatos de que isso tenha sido proposital por parte do Pérez. O clima tá muito bacana dentro da Red Bull, com certeza. Minha opinião sobre a situação, galera. Eu nunca vou ser a favor de um piloto ceder posição pro outro, que chegue na frente o mais rápido e o mais competente. Ah, mas o Pérez já cedeu em outras ocasiões. Se cedeu, não deveria ter cedido, porque um erro não justifica o outro. E pelo que eu me lembre, pelo menos, das vezes que eu vi o Pérez não brigando por posição com o Verstappen, não resistindo, eu vi o Verstappen mais rápido do que o Pérez. Na minha opinião, nessas ocasiões, o Pérez deveria ter brigado, deveria ter tentado defender a posição. Não defendeu, seguiu ordens. Provavelmente seguiu o que tá escrito no contrato dele, o que é pra ele fazer, o que eu já acho ridículo. Mas mesmo assim, o Verstappen sempre vinha mais rápido do que o Pérez, que é o que geralmente acontece. O Pérez é mais lento que o Verstappen. Nessa vez, mais uma vez, o Verstappen era mais rápido do que o Pérez. Eu nem sei dizer se o Pérez tentou defender posição em relação ao Verstappen ou não, porque todo mundo que chegou no Pérez ali naquele momento da corrida passou pelo Pérez da mesma forma que o Verstappen passou. Se o Pérez cedeu posição pro Verstappen agora nesse Grande Prêmio de São Paulo, então ele cedeu posição também pro Sainz, pro Leclerc, pro Hamilton, porque todo mundo passou igual. Então assim, meu caro Sérgio Pérez, se tu quer terminar na frente do teu companheiro de equipe na pista, tu tem que ser mais rápido do que ele e ponto final. Isso é uma competição. Ah, mas nós temos que entender que o Verstappen não tá brigando por mais nada no campeonato. E o Sérgio Pérez ainda pode ser vice-campeão. E os dois fazem parte da mesma equipe. Então se formos trabalhar em equipe, o Verstappen tem que trabalhar para que o Pérez termine com mais pontos. Opa, aí é outro assunto, galera. A gente não pode misturar essas coisas. Se a equipe, num todo, considera que o vice-campeonato do Pérez é importante, então esse trabalho, essa forma de trabalho, ela tem que ser definida fora das pistas, para depois levar esse plano de trabalho para dentro das pistas, já definido, já traçado como vai se trabalhar para o Pérez buscar a maior quantidade de pontos. Se define isso fora, com todo mundo acordando essa situação, e aí se leva para dentro das pistas. Pois pelo visto, a Red Bull nesse final de semana deu uma ordem pro Verstappen já sabendo que ele não executaria. Aí a equipe se expõe como desorganizada e acabam expondo também o Verstappen como vilão da história, o cara que não quis ajudar o companheiro de equipe, o cara que não trabalha em equipe. E isso não se faz, Red Bull, não se trabalha dessa forma. Eu sempre elogio aqui a Red Bull, que na minha opinião é uma das equipes mais organizadas, é a que faz sempre um bom trabalho de estratégia, mas dessa vez mandou muito mal Red Bull. E considerando os desempenhos... Não preciso convite, vou sair pra ouvir.